Porque se você for pregar numa igreja e você chegar lá na igreja, você receber o sermão da igreja, o que você tem que pregar, o que você não tem, eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço a oportunidade. E falar em pregar o evangelho, infelizmente, nós precisamos a cada dia priorizar a mensagem de Deus. Não sei se os irmãos sabem, mas já estou saindo daqui. Por misericórdia de Deus, eu fui ministrar em uma cruzada na Bahia. Me passaram a palavra praticamente 10 horas da noite. E aí eu fiquei irado. Eu falei, eu vou pegar o microfone e vou agradecer a oportunidade de entregar o microfone. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim: não, você vai pregar. Aí eu já estava virado, aí eu falei algo lá que depois eu fui me examinar, eu não devia ter falado. Quando me passaram a palavra, a metade das pessoas já tinham ido embora. Sem exagero nenhum, tinha uma multidão de quase 400 pessoas. Foram praticamente a metade embora. E aí, para completar, quando eu peguei a palavra, já está virado. Para completar, eu ainda falei assim para a multidão: pelo amor de Deus, pelo amor à palavra de Deus, segura mais uma hora aí ainda. Se eu pregasse uma hora ou mais de uma hora, depois eu pregasse, mas não falasse, porque o povo já estava cansado, enfadado. E aí eu preguei 45 minutos. Fiz o apelo, ninguém levantou a mão para aceitar Jesus. No domingo nós voltamos, aí começamos a receber testemunhos. Pastor, fulano e tal se converteu no culto. Pastor, uma família aceitou Jesus. Aí eu lembrei: Jesus, realmente a tua palavra é fiel, porque a Bíblia diz que um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Resumo dessa cruzada: 14 almas, depois do encerramento da cruzada, aceitaram Jesus. E aí Deus me mandava falar: fale para aonde você for pregar a minha palavra, fale para a igreja. Que toda a igreja que está desprezando a palavra de Deus, está desprezando o próprio Deus. Está desprezando o próprio Deus. Então vamos pular a urgência da pregação do Evangelho. Pregue. Pregue para o teu vizinho. Pregue no teu trabalho. Pregue na faculdade. As oportunidades que você tiver, pregue o Evangelho. Segundo, a salvação dos gentios. Irmã Cristiane, por favor, leia o ponto 1. Pregação aos gentios. Sim, senhora. A salvação dos gentios, no tópico 2, aí vem o primeiro ponto 1, pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para o Evangelho. Em seu caso, Atos 11:14. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sem apontando para a cruz de Cristo, assim somente se receber alguns pais que são pensados em corrida. Primeiramente, Deus ama a todos. Atos 10:24. Todas as pessoas, quem Deus é gentil, são objetos de amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Atos 10:35. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus, que guardam a lei, mas também para todo aquele, em qualquer nação, que tem. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Atos 10:36. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo no qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Amém? Obrigado. Vamos para o ponto 2, depois a gente tentar conseguir seguir essa orientação do nosso superintendente. Ponto 2, o presbítero está, o senhor está com a vista?
presbítero, pastor, evangelista Paulo Fernando. Ponto 2, a conversão dos gentios. Conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Atos 10, 43. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados. E portanto, salvo, na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto judeus quanto gentios necessitam de arrepender. Necessitam se arrepender para ser salvos. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Atos 11, 18. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram de seus pecados. Fique à vontade, se quiser já colocar uma colocação, fique à vontade para a gente dar uma pincelada aqui e passar por tudo. Eu vou colocar o seguinte, irmão, porque é assim, veja bem, aí onde está o detalhe, que você pode, já foi falado, você falou, dessa tal, mas é importante que não entra ninguém. Também não vou ficar debatendo com ninguém por aí na rua. O evangelismo minha família, o jeito de uma evangelização meio pesada no telefone que rompeu, porque eles querem da esmola, querem estar na igreja católica, não sei o que, coisa e tal, mas não querem aceitar Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a porta, eu sou o caminho. Está escrito: ninguém tem a paz pelo caminho. Essa situação de Cornélio era necessária. Deus agiu porque era necessário, porque o seu procedimento e sua vida de oração junto com a sua casa chegaram ao céu. E Deus viu que mesmo com tudo sendo feito não era por ser gentios, e eles tinham que aceitar Cristo. Por isso que fez o que fez, para salvar, enviando a Pedro. Porque se isso não tivesse acontecido, não entraria, nem Cornélio, nem ninguém, porque tem que passar pelo Senhor Jesus. Não tem conversa, isso está escrito. Agora, eu queria só colocar o seguinte: você sabe que Pedro, para que o gentio teve somente essa incumbência, essa missão. Porque os responsáveis mesmo pelo gentio ficou Paulo. Você não sabe disso, né? É escrito. Inclusive, tem um versículo aqui que eu estou com ele, se quiser eu posso ler, onde Paulo diz: eu fui enviado para os gentios e Pedro para os judeus. Essa parte aqui de Pedro ter sido por Deus escolhido para salvar Cornélio, que era o gentio, é real. Mas que o apóstolo do gentio realmente é Paulo. Sim, com certeza. Isso aí eu sei, consciente. Eu coloco ela só na nosso conhecimento todo assim. Isso, só que Deus teve que fazer essa obra na vida de Pedro para ele entender que a salvação não era somente para os judeus. Então Deus, ele tem as suas metodologias de trabalhar na nossa vida. Às vezes Deus faz algo na sua vida para você entender que Deus quer te usar para tal obra. Sim ou não? Perfeitamente. Para tal missão. Porque Deus, ele sabe como trabalhar. Então foi o que Deus fez na vida do apóstolo Pedro. Nesse tópico que a nossa irmã Cristiane leu, no início vai dizer assim: Pedro recebe a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Você sabe qual é a missão, a maior missão que Deus te deu aqui na terra? Reflita nisso também. Você já se perguntou: Deus, qual é a missão que o Senhor tem comigo na terra? Qual é a missão que o Senhor quer fazer comigo nessa terra? Será que você já parou e fez essa reflexão? Porque
que às vezes o pastor quer dar um cargo para ele ou para ela, aí ela ou ele diz assim para o pastor: eu não tenho essa chamada, eu não sei nem qual é a minha chamada. Você já lidou com esse tipo de pessoa? Eu não sei nem qual é a minha chamada. Você precisa saber qual é a sua chamada, qual é a missão que Deus tem com você, porque a cada um Deus tem uma missão específica, sim ou não? Cada um de nós. Se Deus tem uma missão específica para você, de estar pregando para a sua parentela, e você já se deu conta disso, então cumpra essa missão. Se Deus já te deu uma missão específica para você pregar para os seus conhecidos, cumpra essa missão. Se Deus te deu uma missão específica no seu trabalho para pregar para as pessoas, na escola, na faculdade, pregue e cumpra essa missão. Porque não pense que o Evangelho é o Evangelho sem sofrimento, porque tem sofrimento, tem que carregar a cruz. Você lembra da mensagem aqui de domingo? Qual foi o tema da mensagem? Qual foi o tema da mensagem? Nega a si mesmo, carrega a sua Nossa, cruz. pastor apresentado. Renúncia. Uma das coisas que nós temos que renunciar também, sabe o que é, irmãos? Que muito crente ainda não caiu na real. Renunciar o medo. O medo. Não, eu não vou falar isso porque se eu falar eu vou ser preso. Não, eu não vou falar isso porque se eu falar vai ofender A, B. Não vou falar isso em praça pública porque uma das coisas que nós precisamos é renunciar o medo. Se tiver que ser preso, nós vamos ser presos. Se tiver que ser jogado na fornalha de fogo, nós vamos ser jogados. Vai acontecer porque Deus ele está no controle de tudo e de todos. Mas você precisa se atentar para a missão que você recebeu e deve cumprir. Fala. Inclusive, irmão, você falando aí, observando aqui, a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, tá? Negou a fé e é pior que o infiel. Amém. E aquele que tem uma casa relaxada, o cara que é crente, é obreiro, é pastor, ele não faz uma oração na casa dele, não reúne a família, não cuida da sua casa, ele está desaprovado para pregar para os outros. Porque a primeira situação é a casa. Olha bem, eu sou responsável pela minha casa, eu tenho que chamar a minha mulher. Faz favor, então estar aqui na mesa, vou fazer uma oração pela abertura do dia. Vamos fechar a oração pela abertura do dia, pelo fechamento do dia. Eu tenho que reunir meus filhos. Eu tenho que primeiro evangelizar a minha casa. Está escrito. Bota a ordem da tua casa primeiro. Paulo diz, cuida de ti e da doutrina, para que pregando aos outros você já é reprovado. Está escrito. Então, há alguns ministérios que ele separa o obreiro pela situação da casa dele. Ele ouve a mulher, ele ouve filhos, para saber como é aquele obreiro em casa. Se eles veem o cara lendo Bíblia, eles vão perguntar, teu esposo lê Bíblia? A senhora já viu ele alguma vez de joelho nos quartos? Como é a vida dele de jejum? Como é a situação dele? Ele fala de Jesus na casa? Ele reúne vocês? Não, então deixa ele lá no banco. Porque se ele não está fazendo em casa, qual é a autoridade que ele tem para vir para a igreja, pregar para a igreja do Senhor? E isso não é galera, está escrito. 1 Timóteo, 2 Timóteo, quem quiser pode pesquisar. A situação do obreiro. Cuidar primeiro do seu, da casa. Ter a casa em ordem. Porque ela até diz, aquele que não cuida da sua casa, como cuidará da igreja do Senhor? Está escrito. E aí ele tem uma advertência, nega a fé. E é pior do que o infiel. Tem que observar isso aí para nós também, todos. Correto. Essa colocação do senhor é muito importante. E nós somos cientes que nós
Eu, particularmente, tenho meu culto doméstico em casa. Toda quarta-feira é o nosso culto doméstico. Tá? Toda quarta-feira é o nosso culto doméstico. Então, o cristão, ele também tem que ter essa ciência do seu culto doméstico. É o momento que você reúne a sua família, tira um período devocional de louvor, o período da leitura, e depois o período da oração, e depois o encerramento do culto para agradecer a Deus. Isso é fato. Amém? Para nós sairmos desse segundo tópico, que foi lido pelo evangelista Paulo Fernando, nós vemos aqui no início o autor dizendo: a mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Então, quando você traz a mensagem da cruz, uma das introduções da sua mensagem é o arrependimento. É que o ser humano precisa se arrepender. Se arrepender de quê? Dos seus pecados. Sim ou não? Não tem como você trazer uma mensagem evangelística e na introdução da mensagem evangelística você não falar sobre arrependimento. Você acha que o ministério de Jesus, ele também não iniciou sobre arrependimento? Você vai ver o início do ministério de Jesus lá em Mateus 4. Literalmente, quando Jesus começa a fazer os seus primeiros discípulos, lá no versículo 17, Jesus começa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mensagem de arrependimento. Não tem como você introduzir uma mensagem se você não falar sobre arrependimento. Terceiro, o Espírito prometido. Quem está com a revista Missionária Lina, a senhora pode ler? O Espírito prometido. O batismo do Espírito Santo experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, Atos 10, 44 ao 46, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Atos, capítulo 15, versículo 16. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão, feita aos gentios. Gálatas 3,14. Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel 2,28, que o batismo do Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. Atos 2,17. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tocou para uma classe especial, reis, profetas e sacerdotes, mas a todos quantos nosso Deus chamar. Atos 2,39. Eu, você e todos os que creem em Cristo somos contemplados com essa promessa de Deus. Glória a Deus. Obrigado. A senhora quer falar alguma coisa? Então vamos ler o próximo para a gente pincelar e passar para o nosso superintendente. Amém? Superintendente. Nosso pastor presidente também, o segundo, o Espírito recebido. Agora, meu amigo. Diz o seguinte: como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas e expressões de louvor, que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10 e 46. Aleluia. Fica à vontade se o senhor quer falar alguma coisa. Deixa Deus usar o senhor. Rapidamente, é tudo isso que o senhor está falando na aula,
de que a ida de Pedro lá na casa de Cornélio, ela é totalmente didática. Deus queria ensinar para Pedro que o Espírito Santo não era exclusivamente dos judeus, não era exclusivamente deles, mas de qualquer um que acreditasse, que desse crédito ao Evangelho e à palavra do próprio Deus. Então, a partir do momento em que esses irmãos na casa de Cornélio ouvem o Evangelho, acreditam no Evangelho, eles recebem então esse derramamento do Espírito sobre eles, e as evidências que era um sinal para a conversão dos judeus, que era falar em línguas estranhas, era a expressão de louvor, esses irmãos gentios também recebem na mesma proporção. Então Deus estava dizendo com isso para Pedro e para a igreja atual que Deus consegue alcançar todo ser humano, seja ele de qualquer nacionalidade, crendo, acreditando no Evangelho, o Espírito Santo pode habitar nessas pessoas, como foi na casa de Cornélio. Então é exatamente isso mesmo que eu queria falar, que a descida do Espírito Santo na casa de Cornélio era para ensinar mais a Pedro do que o próprio Cornélio. Glória a Deus. Terceiro, para nós concluir, para dar uma pincelada, nosso superintendente vai ler também aí o ponto 3, o Pentecostes. O óculos aí acabou, né? Ela mostra, O Pentecostes visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentil em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 4. Inclusive, com a manifestação do fenômeno das línguas, Atos 11, 15 ao 18, em outras palavras, o Pentecostes gentílico, assim como o Pentecostes judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecostes visto e ouvido. Glória a Deus. visto e ouvido. E quem viu isso e ouviu? Pedro. Visto e ouvido por Pedro. O senhor quer falar alguma coisa? Então observe, você imagina Pedro na casa de Cornélio. Ele começa a pregar para Cornélio, para a família de Cornélio, para os seus amigos íntimos, para os seus vizinhos. E de repente o Espírito Santo batiza aquele povo e eles começam a falar em línguas e profetizar. Aí Pedro ouve o falar e vê com seus próprios olhos o cumprimento da palavra de Deus lá em Joel capítulo 2. Você imagina como não ficou Pedro? A situação que Pedro olha para aquele povo e diz: realmente Deus é fiel, verdadeiro e poderoso para cumprir a sua palavra. E o interessante, irmãos, eu quero tocar nesse assunto sobre o Espírito Santo prometido e derramado ali na casa de Cornélio. Hoje, segura, estou te vendo. Hoje, na igreja está, eu não estou dizendo que não tem mais, mas hoje na igreja está extinto o batismo com o Espírito Santo. Eu já participei de culto que Deus batizou crianças com 12 anos de idade. Quem já participou de cultos assim? Crianças de 12 anos de idade. Deus tomava a criança começava a pular, Deus selava ela com o Espírito Santo e ela começava a falar em línguas estranhas. E nós precisamos se preocupar também com esses sinais, nós precisamos buscar esse revestimento, porque o batismo com o Espírito Santo o selo do Espírito Santo é um revestimento de poder
que você não tem medo de nada, você não tem medo de morrer, você não tem medo de ser preso, você não tem medo de ser apedrejado em praça pública, porque você está revestido com um poder do alto. Aleluia. É aquele poder que aquelas autoridades religiosas chegou para Pedro e João e disse assim: com que poder? Com que autoridade vocês estão fazendo isso? Aí Pedro começa, no poder e autoridade daquele que vocês crucificaram, que vocês rejeitaram. É no poder e autoridade desse que nós fazemos isso. Então Deus, Ele não mudou. Nós precisamos continuar buscando a presença de Deus continuamente nas nossas vidas, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Fala, evangelista. Muito bom, irmão. Essa parte que nós estamos vendo aqui é no Novo Testamento, é na entrada do Senhor Jesus Cristo. Agora, quero fazer lembrança que o Senhor Deus sempre teve a intenção de salvar não só o judeu. Por isso que Paulo defendeu claramente que não há acepção de pessoa. Tá? E porque, olha bem, o que ele fez no Velho Testamento havia uma ordem para que todos aqueles que chegassem lá e quisessem ser circuncidados, aceitassem, que quisessem observar a lei, pudesse ser de qualquer geração, ele era aceito. Você sabe disso, está escrito dentro do meio do povo de Israel. Já era uma intenção do próprio Senhor Deus, que via a salvação para todos. Ciro foi chamado do meu servo. Naamã recebeu de Deus uma grande bênção, e era um homem que não tinha nada a ver com o judaísmo. Então Deus sempre mostrou a intenção de salvar todo mundo. Os levitas, que era inimigo de Israel, de uma maneira fora do comum. E você sabe o que é que houve lá quando Jonas não quis. E Deus disse: não, eu estou com a intenção de salvá-los. Eu quero salvá-los. E você vai pregar para eles. E quando ele pregou, até ele falou. Então, houve aquele derramamento de arrependimento dentro da nação, e ele salvou o povo. Então, a intenção do Pai, já mostrando desde o início, que a salvação não era só do judeu, e sim de todo aquele que reconhecer ele, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tribo. O caso de Raabe. O que é que houve com Raabe? Que não tinha nada a ver também. Não era judice, era Velho Testamento. Agora, lá no Novo, os judeus, naquela arrogância, o Messias veio de nós, mas Deus disse: não, eu já venho com interesse de trás. Você for ler, você vai ver que eu venho entrando em outras nações para salvar. Eu queria deixar só essa colocação. Amém. Aí eu concluo essa simples e humilde aula para a igreja, fazendo 4 perguntas para a nossa reflexão, para cada aluno. Primeira pergunta: quais barreiras culturais ou sociais ainda precisamos derrubar para que o Evangelho alcance mais barreiras? Vou repetir. Quais barreiras culturais ou sociais ainda precisamos derrubar para que o Evangelho alcance mais pessoas? Segunda, de que forma hoje a igreja pode estar agindo como se o Evangelho fosse exclusivo de um grupo? Às vezes nós queremos ser seletivos para pregar para alguém, sim ou não? Exemplo: tem grupo de evangelismo que tem medo de entrar no meio de uma boca de fumo. Tem grupo evangelístico que tem medo de entrar no bar. Que tipo de barreiras ainda precisamos romper para que essas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho? Tem crente que tem medo ou de se aproximar de uma prostituta, de uma afeminada. Um dia eu, pastor
inocente, um afeminado, eu falei para ele: Jesus te ama. Sabe o que ele disse para mim? Jesus também te ama. Deus tem suas formas de trabalhar, seus métodos, mas tem muitas barreiras que somos nós mesmos que precisamos romper. Você precisa romper. Tem crente que tem vergonha de pregar o Evangelho. Tem crente que tem vergonha de dizer que é Evangelho. Terceiro, o que significa na prática? Não fazer acepção de pessoas na vida cristã. O que significa na prática não fazer acepção de pessoas. Hoje, às vezes, nós fazemos acepção de pessoas até dentro da igreja. Até dentro da igreja. O que significa fazer acepção de pessoas? Tratamento desigual de pessoas. Tratar uma diferente da outra. Era o que Pedro fazia antes do anjo. Isso. Mandar buscar ele. Ele não gostava de se misturar. Ele era voltado para os judeus. Os gentios eram povo imundo. Fazia excepção ao extremo. Jesus teve que dar para ele antes dele dar a visão. A visão, o ensinamento. Não era sobre os animais, era sobre Jesus. As pessoas. Exatamente, as pessoas. Então ele entendeu que ele não deveria mais fazer isso aí. E hoje, infelizmente, não faz isso aí, porque eu em São Paulo, eu carregando o pastor no meu carro, levando a residência dele, nós paramos no farol numa avenida lá, sentido o extremo lá da zona sul, e nós paramos no farol e o morador de rua se aproximou assim, e ele foi apertando o botão, não levantou o ouvido. Por que o senhor levantou o ouvido, pastor? Não, esses caras são perigosos. E esse morador de rua, fala para ele de Jesus aí. Não, eu não fui chamado essas pessoas aí. Então a pergunta fica, essas perguntas. O que mais? Como favoritismo, parcialidade ou injustiça. Às vezes a gente tratamos as pessoas com injustiça. E não pode haver isso. Que barreiras nós temos que romper? Que barreira a igreja tem que romper? Para que nós possamos pregar o Evangelho. E fica essa reflexão para nós. Talvez você esperava algo mais, mas o que Deus nos direcionou, o que Deus nos deu foi isso. Fica essa reflexão. Que tipo de barreiras você tem que romper? Para anunciar a palavra para uma prostituta, para um homossexual, para um bêbado, para um drogado, para um mendigo. Tem pessoas que têm, quando vê o mendigo, se desvia, passa de longe. Eu já vi isso, crente. Não vou me aprofundar mais não. Presbítero Márcio, eu agradeço a oportunidade, retorno para o senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu te agradeço ao pastor José pela bela administração. Amém. Irmãos, eu quero fazer a contagem das revistas, por favor. 12 revistas, anota aí, cara. O pastor 13. O pastor, perdão. Pastor 13. Pode não. Levantou a mão. Glória a Deus. Bíblias, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá no banco aí. 19 revistas. 19 Bíblias, por favor.